pessoal, o assunto de hoje é inteligência emocional. Como ter inteligência emocional, como enfrentar. Inteligência emocional é muito amplo, né? Mas se a gente for falar no momento de mais conflito interno, o momento mais de confusão que você estiver passando, o momento mais difícil que você estiver passando. Como ter inteligência emocional para saber lidar com ela nesse momento. Então eu vou passar para vocês 7 dicas. Essas 7 dicas, elas são essenciais. Lógico que existem milhares de dicas, milhares de formas de aprender a lidar, mas essa é específico para você saber lidar com esse momento tão complicado que você estiver passando. Esse momento de turbilhão de informação, de confusão interna, de talvez um acontecimento muito crítico que você estiver passando. Então, vamos para os 7 passos. São 7 passos para você aprender, então, a lidar com isso. O primeiro passo é dormir bem. Não só dormir, mas dormir bem também. Porque a gente precisa ter um sono revitalizante, um sono que te traga no dia seguinte uma pessoa mais disposta, descansada, para saber lidar com o que você vai ter que enfrentar. Então, existem 2 estratégias que existem para você conseguir dormir, 2 formas que você pode utilizar e que eu sempre indico, maneiras de você se tranquilizar para dormir. A primeira é meditação guiada. O que é meditação guiada? Meditação guiada, você pode utilizar métodos que existem hoje em dia em aplicativos que nós temos pelo celular. Existem vários aplicativos e eu conheço 3 aplicativos que são muito bons. Um deles eu utilizo bastante, que é a Meditopia, tem o Brain em FM e tem o Zen App. São 3 aplicativos muito bons, você pode tanto pagar para ter ele aprendizados maiores e tem acessos maiores a outras informações, ou você pode usar o gratuito, que aí você tem músicas para te tranquilizar, tem pessoas te guiando para você conseguir se ouvir mais e não sair com informações muito grandes. Então, o aplicativo de meditação é muito bom para isso. Um outro método que é muito legal para se utilizar quando você não conseguir dormir, porque tem muita coisa passando na sua cabeça ao mesmo tempo e você não consegue dormir, é fazer uma lista de A a Z. Por exemplo, você pode utilizar países de A a Z, então você vai do país desde A e às vezes você nem vai conseguir chegar ali até Z. Normalmente você não consegue chegar até Z, a sua cabeça acaba ficando mais tranquila e você acaba apagando, acaba dormindo mais fácil. Ou você pode também, ao invés de utilizar países, né, igual eu falei, você pode também utilizar contagens. Antigamente a gente contava, né, quando a gente era criança, ou ensinam quando a gente é criança a contar carneirinho. É uma ideia. Né? Você pode utilizar frutas, pode utilizar várias coisas, né, nessa lista. Mas fazer uma lista te ajuda muito, te faz voltar para você, o seu pensamento, e não ficar aquele turbilhão de informação na sua cabeça. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é uma coisa que eu passei, todo mundo já passou, por algum momento muito complicado, um momento de muito conflito interno, que você não sabe como lidar com a situação. E eu passei por um momento esse ano na minha vida que eu escutei uma mensagem, foi do Flávio Augusto, parece que ele falou pra mim, e é uma mensagem que eu falo que é pra vida, né? Que é levantar a cabeça, que é você não fugir das coisas, que é você enfrentar o problema. Levantar a sua cabeça é você, ok, existe um problema, ele tá aqui e eu não vou desistir, eu vou levantar a minha cabeça mais uma vez e mais uma vez eu vou passar por isso. Então, levantar a cabeça é algo muito importante, porque você vai aprender a ter resiliência e paciência. E como que a gente aprende a ter isso? Na prática. E principalmente nos momentos mais complicados da nossa vida. É o momento que a gente consegue praticar ter resiliência e paciência. Então, não adianta. Todo mundo, em algum momento, ou está passando ou vai passar por algum momento de muito conflito, de muito problema, de não saber como lidar com a situação, e aprender a ter paciência e aprender a ter resiliência é somente na prática.
Terceiro ponto é atividade física. Pois é, atividade física é uma coisa que todo mundo foge, mas é uma coisa muito importante para a gente ter inteligência emocional. Ela faz parte, é como se fosse um guia, né? Então, fazer atividade física não importa qual é a atividade física. Se você vai fazer natação, se você vai caminhada, se você faz academia, se você faz dança, se você faz, talvez eu posso considerar talvez um yoga, porque de uma certa forma é meditação, mas pode ser considerado atividade física por conta de mexer também com o corpo. Afinal, entre em conexão as duas coisas. Então, faça atividade física sendo algo que você gosta, porque a atividade física faz com que a gente libere algumas toxinas no nosso corpo, principalmente de prazer, de alegria, de felicidade, e isso é muito importante para a gente saber lidar no momento. Então, faça pelo menos duas vezes atividade física, é algo que eu sempre recomendo, e eu vou te fazer um desafio que é fazer pelo menos dentro da primeira semana do mês que iniciar, ou que você tiver dentro desse mês, ou após ver esse vídeo até mesmo, colocar na sua agenda. Eu vou fazer atividade 2 vezes na semana. Esse é o mínimo do mínimo, pra gente ter uma vida um pouco mais tranquila, para você cuidar do seu coração, para você cuidar do seu corpo, para você cuidar da sua mente, para você conseguir lidar com as coisas no dia a dia, porque a gente precisa soltar algumas toxinas do nosso corpo pra gente ser mais feliz, pra gente conseguir lidar com as coisas de uma forma totalmente diferente, e isso é muito importante. 4. Esse aqui é o que o pessoal fala muito sobre... mas eu me alimento bem. Alimentar-se bem. Ter uma alimentação mais saudável. Mas eu me alimento bem, eu me alimento saudável, eu como bem, como bastante. Comer bem e comer bastante não significa que você se alimenta de forma correta, da forma mais saudável possível para o seu corpo. Existe uma coisa super interessante que a gente consegue contornar, existe aí os médicos de nutrição, que a gente precisa para o nosso corpo de alimentação correta para a gente ter o nosso corpo funcionando da melhor forma possível. Então, se você não sabe como fazer para se alimentar bem, procure um profissional, alguém da área da nutrição, talvez um clínico geral que ele pode te direcionar para um nutricionista, para ele poder te dizer o que você precisa, o que está faltando, ou o que você tem às vezes demais. Às vezes você se alimenta muito daquilo, e aquilo às vezes pode te fazer mal. Tudo em excesso nos faz mal. Então, o que você precisa se alimentar, colocar dentro do seu corpo para você poder ter mais energia, para você poder ter uma alimentação mais saudável, para o seu corpo ter realmente o equilíbrio necessário. 5. Cuidado com o imediatismo. Deu até uma travada. O que é ter cuidado com o imediatismo? Nós, seres humanos, nós gostamos muito de ter o prazer rápido. Então faz parte do nosso cérebro. Nosso cérebro gosta de, eu faço isso e eu vou ter prazer agora. A gente não pensa no futuro, a gente não pensa a longo prazo. Se eu fizer isso hoje, o que vai me trazer daqui a 3 anos, por exemplo? Não, a gente quer agora. O que eu faço agora que eu vou ter um prazer, vai ser muito bom pra mim daqui a 10 minutos. E é isso que a gente tem que aprender a controlar. Aprender a retardar, aprender a gratificação, ela vai vir, mas você precisa entender o porquê que você está fazendo aquilo e o que vai te trazer futuramente. 6. Não se apegar às emoções negativas. O ser humano, isso faz parte de nós. Nós, seres humanos, nosso cérebro, nós somos seres totalmente negativos. Nós não somos seres positivos, e não vem com essa de que, não, eu sou uma pessoa muito positiva. Praticar o positivismo é algo muito importante que nós precisamos. Então, sim, você precisa praticar, mas isso não significa que você é uma pessoa positiva 100% o tempo todo. Nunca vai existir alguém 100% positivo, então a gente precisa praticar. Então,
tira, desapega esse momento difícil que você está passando, vai passar milhares de ideias, milhares de informações na sua cabeça de formas negativas. Você vai se culpar, às vezes, porque eu fiz aquilo, ou porque talvez uma terceira pessoa que provocou aquilo que aconteceu. Não se apegue a isso, não se apegue a essa pessoa, que essa pessoa fez isso ou fez aquilo com você e por isso que causou o problema que você está hoje. Esquece disso, não se apegue, coloque-se você no seu lugar, não se coloque como uma vítima. Nós temos mania de vitimismo, isso é uma coisa que faz parte nossa, por sermos negativos. Se você não se controlar, você vai se colocar em pontos de vítima, como uma pessoa de eu não mereço isso que tá acontecendo comigo e que minha vida é horrível e que eu não deveria estar passando por isso. Isso não vai resolver o seu problema, isso simplesmente vai continuar acontecendo e seu problema não vai ter resolução. Você precisa entender que a inteligência emocional é passar por todos os problemas e saber como lidar com eles de uma forma rápida, como conseguir solucionar eles sem sofrer tanto. Se o seu problema era para ter, normalmente, ele leva aí em torno de um mês, você tem que saber resolver isso em uma semana. Você tem que ser rápido, porque o tempo está passando, as coisas estão acontecendo, outras pessoas estão lidando com as coisas de forma mais rápida, porque elas têm inteligência emocional e você está ficando para trás. Pessoas de sucesso, elas conseguem alcançar as coisas de forma mais rápida, por quê? Porque elas têm inteligência emocional. Então vamos para o último, que eu considero um dos mais importantes, não que os outros não sejam, mas esse é o que as pessoas normalmente não sabem lidar, que é cuidar da sua emoção, que é entender que você, no momento que você está passando pelaquela dificuldade, que você pode chorar. Às vezes algumas pessoas falam assim, né? Só as mulheres que choram, homens são mais fortes. Todo mundo sente dor, todo mundo tem vontade de chorar, todo mundo passa por situações em algum momento da sua vida muito difíceis, só que cada um lida de um jeito. Alguns lidam internamente, guardando aquilo para si, aquele momento difícil, e outros gostam de externar. Então, se você tem vontade de externar, se você tem vontade de chorar, de falar, faça, de procurar ajuda. Procurar ajuda é muito importante. Por que a gente tem tanto problema com depressão no Brasil? Não só no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro a gente tem, na população toda que a gente tem 7,6 bilhões de pessoas no mundo. E dessa população toda, falar em porcentagem, são 4,4% da população que sofre com depressão. E muitas dessas pessoas, elas não procuram ajuda ou elas nem sabem que elas têm depressão ou indícios de começo de depressão. Então, se você tem a necessidade de falar com alguém, de sair daquele momento, de precisar falar, desabafar mesmo, chorar se for necessário, nem que seja sozinho, faça. E se você precisa de um ombro amigo, procure aquela pessoa que é seu amigo, aquela pessoa que cuida de você, aquela pessoa que você sabe que vai te escutar, e se você for muito próximo dela, não importa, né? Fale, olha, eu não quero conselho, eu não quero que você me fale alguma coisa, mas eu quero que você me escute, que você só me abrace, só me escute, só disso que eu preciso nesse momento. E às vezes a gente precisa de ajuda, a gente precisa de auxílio, então procure. Esse é o assunto do momento que eu tenho para falar para vocês, é o assunto de inteligência emocional, e ela é muito mais ampla, é muito maior, isso eu tô falando num momento específico. E vou fazer mais vídeos falando sobre o assunto, e se vocês tiverem também vontade que eu fale mais a fundo sobre depressão, ansiedade, que é uma coisa que é muito agravante e ela ainda não tem redução, e sim, só tem aumento, porque as pessoas não sabem lidar, então eu posso fazer um vídeo sobre esse assunto também para vocês. Então eu espero que essas 7 dicas tenham sido muito boas e importantes para fazer diferença na sua vida nesse momento que você estiver passando. Eu também já passei por isso e eu entendo você, eu entendo o que você está passando, tá bom? Até o próximo vídeo, curtam, compartilhem,
A informação é muito importante, às vezes você pode estar salvando a vida de alguém, ou você pode estar ajudando alguém com um simples cliquezinho para enviar para a pessoa ver aquele vídeo. Então, faça a diferença na vida das pessoas de forma positiva e encaminhe se for necessário, tá bom? É isso que eu desejo para vocês, inteligência emocional, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!